deu a vida com seu sopro criador, reclamavam os religiosos. Dizer que descendamos dos macacos é arrematada tolice. O Sr. Darwin é um gozador, proclamavam cientistas. Talvez o motivo principal de tantos pronunciamentos contrários fosse o terrível golpe desfechado contra o orgulho humano. O homem sempre se considerara um ser à parte, algo especial. E ainda que fosse situado no ápice daquela pretensa evolução biológica, repugnava-lhe conceber que a diferença que os separava dos macacos, seus parentes mais próximos, era tão somente a capacidade de raciocinar e uma melhor apresentação estética. Que se admitisse, talvez, uma constante mutação na natureza, mas envolvendo apenas os seres inferiores, num correio da criação. Todavia, muita gente esclarecida aceitou com entusiasmo as novas ideias, e durante decênios a origem das espécies foi objeto de renhidas disputas que empolgavam a opinião pública. Não obstante a resistência acirrada, a teoria de Darwin foi se firmando através dos anos, com a contribuição marcante de cientistas que acumularam provas e mais provas em seu favor. Embora ainda faltem alguns elos que completem o quadro evolucionista, já não se trata de uma simples teoria, e sim de conceito científico válido, do conhecimento de qualquer estudante secundário. O próprio pensamento religioso admite hoje, com exceção de suas expressões mais retrógradas, que a teoria da evolução não compromete, em absoluto, os textos bíblicos. Compreende-se que a Bíblia não deve ser tomada ao pé da letra, sob pena de cair-se no ridículo. Assim, os 6 dias da criação, segundo Gênesis, representam, na realidade, períodos de milhões de anos em que, na oficina da criação, Deus preparou a entrada do homem no cenário terrestre. É importante lembrar que Darwin foi contemporâneo de Allan Kardec. A primeira edição do Livro dos Espíritos antecedeu em 2 anos a publicação de A Origem das Espécies. E, no livro Gênese, Kardec não só admite que há uma evolução das formas físicas como lança um conceito muito mais amplo, segundo o qual há, igualmente, uma evolução espiritual. O espírito também vem de expressões rudimentares e se aperfeiçoa, através de experiências milenárias, vividas em variados planos, até atingir a perfeição. O princípio da evolução espiritual é tão combatido quanto foram as ideias de Darwin. Mas será o espírito humano uma criação acabada de Deus? Não indicam suas deficiências e fragilidades que ele ainda está em processo de aprimoramento. E se o Criador gastou bilhões de anos para preparar-lhe uma vestimenta carnal que ensejasse a experiência terrestre, por que limitar a brevidade de alguns decênios, de uma única existência, a decisão de seu futuro eterno? É muito mais lógico admitir que o espírito também evolui, como tudo no universo. E do primitivismo à angelitude, encontramos seres nos mais variados estágios evolutivos, todos a caminho da perfeição, numa jornada tanto mais rápida quanto maior a experiência adquirida, para uma comunhão final em Deus, para sempre. Fantasia e realidade. Embora seja o Centro Espírita instituto de iniciação espiritual, vezes inúmeras o procuramos mais pela necessidade de ajuda que pelo desejo de aprender. É quando nos sentimos dominados pela depressão e indefinível sensação de mal-estar nos oprime, é quando dores não diagnosticáveis nos torturam e o desânimo nos sitia, enfim, é quando, segundo a terminologia espírita, somos visitados pela perturbação. Ao contato do ambiente balsâmico, sob o efeito da palavra amiga de dedicados orientadores, e experimentando o benefício do passe magnético, aplicado por especialistas do além, sentimos-nos reanimados e regressamos ao lar qual se houvéramos recebido poderosa medicação estimulante, infelizmente mal assimilada, porque em breve recrudescem aqueles males, a nos distanciar da tranquilidade. É o nosso karma, costuma-se dizer. Semelhante raciocínio, porém, nem sempre é admissível.
Assim como o distúrbio da digestão é antes consequência do excesso alimentar do que sintoma de úlceras, nossas frequentes perturbações refletem muito mais os desajustes do presente que os desastres do passado. Assim como a glutoneria é fator de desequilíbrio orgânico, a intemperança mental é porta aberta para a invasão das sombras. Por isso, a autoanálise, que possibilite identificar as falhas de nossa personalidade e seus reflexos na conduta diária, é preliminar indispensável no esforço da renovação, a fim de que o mal desapareça em definitivo e perdure a harmonia. Todavia, nem sempre nos preocupamos com essa questão, e, quando fazemos, é de forma superficial, distanciada da realidade. Hoje, não me sinto bem psiquicamente. Terei feito algo de errado ontem. Pela manhã não esqueci a oração, e estudei o livro dos Espíritos com atenção. Depois discuti com um vendedor que pretendia impor mercadoria inferior por alto preço. Deixei bem claro que não sou tolo. Dediquei-me ao serviço no escritório durante o resto do dia, sem tempo para cogitações inferiores. O único incidente de que me recordo é que passei severa descompostura em alguns subordinados distraídos em conversa. Era preciso manter a ordem. À noite compareci ao serviço mediúnico. A palestra do orientador espiritual foi magnífica. Quantas lições! Após a reunião, conversei com alguns companheiros. Lembro-me de que lhes falei a respeito de um confrade. Alertei-os de que se trata de pessoa mesquinha, que não merece confiança nem respeito. Que terei feito de mal? Neste breve monólogo, podemos observar como é fácil identificar esclarecimento, disciplina e advertência em três atitudes mais acertadamente definidas como agressividade, prepotência e maledicência, fatores de sintonia com as esferas inferiores, o grande celeiro de perturbações. À medida que nos aprofundamos no estudo da terceira revelação, melhor percebemos a grandiosidade da lição legada por Jesus ao recomendar oração e vigilância. É indispensável vigiar atentamente nossos pensamentos e ações nos contatos com o próximo, conscientes de que, sempre que não expressarem pureza, estaremos a caminho do desajuste. Quando isso acontecer, a prece sincera, de quem reconhece a própria fraqueza e deseja o melhor, será o recurso divino capaz de reajustar as nossas emoções para que o bem seja mais forte. Presença da mediunidade. Quando se considera que a mediunidade é um dom inerente a todas as criaturas humanas, ela deixa o âmbito da seção espírita e passa a abranger todos os setores da atividade humana, como veículo notável de progresso. Esta sensibilidade psíquica que coloca a criatura humana em comunhão com o plano espiritual tem favorecido, em todas as épocas, o seu aprendizado. É evidente que, sendo a evolução uma lei divina, o homem sempre evoluirá. Com o desenvolvimento intelectual ele entra paulatinamente no domínio das leis universais e aprende a definir sua própria condição. No entanto, o contato com o mundo invisível acelera o progresso, porquanto, à maneira de pacientes professores, os espíritos o ajudam a encontrar o caminho. Conjugam-se, assim, duas forças, a do homem que oferece o seu trabalho e a dos espíritos que o inspiram, fazendo a transposição da sabedoria do plano espiritual para a realização no plano físico. Na medicina, por exemplo, os médicos, de modo geral, contam sempre com a colaboração de generosos amigos espirituais que os inspiram em favor do doente, já que a jornada terrestre é a preciosa dádiva da providência divina, que deve ser integralmente aproveitada. Entretanto, como em tudo que diz respeito à mediunidade, há a questão da sintonia. Para que os espíritos possam ajudá-los a diagnosticar a enfermidade com acerto e prescrever o tratamento com eficiência, depende de seus conhecimentos e de sua dedicação ao serviço. Se o médico não tem vocação para o estudo e a reflexão, nem manifesta interesse legítimo pelo bem-estar do paciente, se, ao contrário, ele comercializar a prática da medicina, pensando muito mais no lucro e muito menos no ideal de curar,
então dificilmente poderá colher qualquer inspiração, por falta de elementos associativos no campo intelectual e de afinidade no campo psíquico. Não apenas nos setores especializados, mas em qualquer atividade somos constantemente convocados pelos espíritos para ajudar alguém. No livro Sexo e Destino, André Luiz relata o caso de uma jovem que marcara um encontro amoroso que poderia ter funestas consequências. Benfeitores desencarnados procuraram desviar o rumo dos acontecimentos. Mas ainda que é importante a questão da sintonia. Se os espíritos não encontram instrumentos em condições de ajudá-los, a sua ação é limitada. Diz André Luiz. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado, em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, debalde, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento no Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais, com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos entulçados sobre raízes de sexo e finanças, configurando cenas de prazeres e lucros, com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Sem encontrar apoio no plano físico, não foi possível evitar o encontro que, como temiam os amigos invisíveis, teve lamentável desfecho. Quantas vezes os espíritos nos terão procurado, pelos condutos da mediunidade, para atender a casos talvez não tão graves, mas em que a nossa atuação poderia significar conforto para um coração atribulado, socorro para o necessitado. Estaremos atendendo aos seus apelos? Pastores de hoje. Para o reduzido grupo de pastores que guardavam seus rebanhos, aquela era uma noite diferente. Nunca as ovelhas estiveram tão tranquilas nem tão brilhantes as estrelas. Não experimentavam a solidão que costumava envolvê-los naquelas horas. Indefinível alegria felicitava seus corações. Acomodados ao redor da fogueira, permutavam impressões, identificados na mesma certeza de que algo de grandioso estava acontecendo, quando viram surgir Excelsa entidade angelical, que lhes falou: Não tenhas medo, pois venho trazer-vos uma notícia que, para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aos olhos maravilhados daqueles humildes homens, dezenas de serafins chegavam, agora, formosos e resplandecentes, como astros que se desprendessem do lampadário celeste, a entoar em coro: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Após o encontro sublime, partem, apressados, os pastores. Nas cercanias de Belém encontram singelo estábulo. À porta um homem, era José. Pedem-lhe licença e entram. Sem sopitar as lágrimas, deparam a mais terna e comovedora cena jamais contemplada por olhar humano. Em leito singelo, improvisado nas palhas da manjedoura, repousava um recém-nascido. Era belo como um sonho de felicidade. Os cabelos encaracolados pareciam emoldurar de luz sua face divina. Em seu olhar estava o brilho das estrelas e seu sorriso era toda uma promessa de ventura. Ao lado, sua mãe. Muito jovem ainda, não teria mais de 18 anos, mas revelava a serenidade das Madonas e a solicitude dos anjos. Dóceis animais domésticos completavam o quadro singelo de exaltação da humildade, que o Filho de Deus escolhera para iniciar sua exemplificação no mundo. Os visitantes ali permaneceram algum tempo, empolgados com a presença do Salvador tão ansiosamente aguardado. A vida teria, agora, outro significado: seriam servidores do grande Rei, que vinha para a redenção de todos os oprimidos e para a glória do povo de Israel. Todavia, a participação deles na epopeia cristã limitou-se à gloriosa noite.
desempenharam curto papel, desaparecendo, depois, no mais completo anonimato. Não estavam ao lado de Jesus menino, nem acompanhando, mais tarde, as pregações do Mestre. Nenhum deles foi seu discípulo ou deu a vida pela causa evangélica. No entanto, ninguém, como eles, foi agraciado com revelações tão transcendentes. Viram a natureza vestir-se de festa para acolher o Senhor. Experimentaram as emoções da mais santa das noites. Viveram momentos de inspiração para uma eternidade de realizações. E continuaram a cuidar de seus rebanhos. Guardaram para sempre, no íntimo do coração, a lembrança daquelas maravilhas, mas, presos aos interesses rotineiros, esqueceram o essencial. O embaixador divino estava no mundo e convocava todos os homens de boa vontade para o seu serviço. Sob muitos aspectos, repete-se com os espíritas a experiência dos camponeses judeus. Também fomos agraciados com bênçãos sublimes. Numes tutelares trouxeram-nos alvissareiras notícias, revelaram de onde viemos, porque estamos na terra e para onde vamos, equacionaram os milenários problemas da dor e do destino, enunciaram leis eternas que regem o universo, como a lei de causa e efeito, que determina que cada criatura colhe o que semeou, a fim de que aprenda o que deve e o que não deve fazer, a lei da reencarnação, que estabelece que as existências na carne sejam repetidas até que o espírito aprenda as lições da vida, a lei de sintonia mediúnica, que prescreve que o homem seja alimentado e conduzido por influências espirituais que podem precipitá-lo no abismo ou elevá-lo às alturas, mas sempre de conformidade com o rumo que imprima sua vontade. Ilustram seus ensinos com visões do além, que projetam nossa mente nos objetivos superiores da criação, e inundam nossos corações de conforto e esperança. É como se estivéssemos nas trevas e enxergássemos a luz. É como se fôssemos sonâmbulos e despertássemos. Sentimos, então, em sua plenitude, o amor de Deus, e nos empolgamos com a gloriosa destinação que Ele nos reserva. Novos pastores de Belém, deslumbrados com tão intensas luminosidades, que fizemos do legado que nos foi confiado. Estamos trabalhando, com a força de nossos exemplos, pela disseminação dos princípios espíritas, a fim de que haja paz no mundo. Permanecem os interesses de Deus, consubstanciados nas normas codificadas por Allan Kardec, acima dos desejos humanos. Esforçamo-nos por corresponder às esperanças de Jesus. Nem sempre, pois, passadas as emoções mais fortes de nosso encontro com a terceira revelação, tendemos a cuidar de nossos rebanhos. E tão distantes nos situamos de suas diretrizes e objetivos que, frequentemente, somos envolvidos por sentimentos negativos que nunca deveriam ter livre ingresso em nossos corações, como o pessimismo, a frustração e o medo. Por que o pessimismo? Não somos filhos de Deus, herdeiros da criação, em que tudo é beleza, harmonia e perfeição. Por que a frustração? Não estamos no caminho da evolução, em que a dor é lição, a dificuldade, degrau, e a luta, abençoado exercício que desenvolve nossas potencialidades criadoras. Porque o medo? Não nos rodeiam espíritos amigos, afetos caros que nos incentivam e amparam, preparando-nos para o reencontro feliz, mais tarde. Novos pastores de Belém. O grande mal de nossa vida é que ela é orientada pela ambição, quando, à face do muito que recebemos, deveria ser inspirada pelo ideal. E há uma diferença muito grande entre ambos, tão grande quanto a que separa a infelicidade da aventura, a intranquilidade da paz. A ambição conduz efêmeras conquistas humanas, as quais podem complicar o destino. O ideal inspira as edificações eternas do espírito, que encurtam o caminho da perfeição. A ambição é combustível potente, mas que gera força desordenada a estabelecer o desequilíbrio. O ideal é força invencível que transforma o homem em instrumento do progresso e credor das bênçãos divinas. O ambicioso, por pensar muito em si, em desfrutar de segurança, prazer,
glória, riqueza, poder, resvala para o egoísmo, que o faz sempre infeliz, mesmo quando atendidos todos os seus desejos, por mantê-lo divorciado das realidades da existência. O idealista, por pensar muito nos outros, em dar, ajudar, amparar, socorrer, eleva-se à vivência do amor, lei suprema de Deus, o que o faz sempre feliz, mesmo na adversidade, por integrá-lo no ritmo da harmonia universal. Por ambição do poder, os romanos espalharam a destruição e o terror. Dominaram o mundo, mas seu império em breve reduziu-se a pó, permanecendo na memória dos povos como um pesadelo que deve ser esquecido. Por ideal de servir, os cristãos disseminaram exemplos de sacrifício e renúncia. Foram trucidados por feras famintas e transformados em tochas vivas, no circo romano, mas edificaram, para sempre, os alicerces do reino de Deus. Eis a laboriosa metamorfose a que somos incentivados todos os dias pelos mensageiros do Senhor, da ambição humana que nos prende à terra ao ideal espírita cristão que nos conduz ao céu. Então teremos alcançado o significado mais amplo e belo do Natal de Jesus, e vibrarão, inextinguíveis, em nossas almas, os confortadores acordes do cântico sublime. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Natal. Por um processo ainda não bem compreendido, as experiências humanas gravam-se na consciência, prodigioso arquivo, acumulando impressões que poderão esmaecer, em face das limitações do veículo físico, mas que, tendo seu ponto de fixação real na alma, jamais se apagarão. A soma desses registros forma a biografia do espírito, patrimônio inalienável, cujo início se perde no passado distante, e que lhe será confiado à medida em que superar suas próprias deficiências. Na história dos espíritos encarnados e desencarnados que compõem a humanidade há uma característica comum, a presença de Jesus. Ontem ou há milhares de anos, ouvimos falar do Mestre inesquecível e, nos círculos de aprendizado situados no plano espiritual, fomos informados sobre a sua condição de ministro do Eterno junto às coletividades que evoluem na Terra. Sua figura augusta permanece indelevelmente gravada em nosso íntimo e, ainda que não o reconheçamos conscientemente, ele é a grande inspiração de nossas vidas. Polo magnético de nossas almas, Jesus representa a meta que devemos alcançar, atraindo-nos mansamente para Deus. Por isso, embora desvirtuado pela comercialização e pelo lamentável culto ao estômago, nas festanças ruidosas, jamais o Natal perderá o seu significado transcendente, e apenas os que trazem o coração endurecido pela rebeldia sistemática, comprometidos nos enganos do mundo, não ouvem na acústica da alma o repicar festivo dos sinos de Belém, em notas de elevada espiritualidade, inefável alegria e confortadora esperança. Falam de uma mensagem divina, cantada com a poesia do sublime, a harmonia da perfeição e o alcance da verdade, mas, sobretudo, com a atração irresistível do exemplo. Carta viva de Deus, Jesus transmitiu nas ações de todos os momentos a grande mensagem, e em sua vida, mais que em seus ensinamentos, ela está presente. Estende as mãos a infelizes leprosos que lhe imploram compaixão, restituindo-lhes a saúde. Responde com palavras de compreensão à mulher samaritana que, inspirada em rancores raciais, se admira da solicitação de água que ele lhe fizera, e a induz a pensar em Deus. Recebe o centurião romano que lhe pede a cura do servo enfermo e, alheio ao ódio separatista, atende a rogativa. Socorre obsidiados violentos de quem o povo tinha pavor, e afasta, com simples palavras, perseguidores invisíveis. Convive sem constrangimento com pessoas de má vida, considerando que os sãos não necessitam de médico, e, conquistando-lhes a confiança, fortalece-lhes o caráter. Atende a necessidades do corpo e do espírito, multiplica pães e bênçãos. Ressuscita mortos e consola aflitos. E quando os poderes infernais,
mancomunados com a ignorância humana, tentam envolvê-lo nas trevas, brilha ainda mais a sua luz, em clarão inextinguível que iluminaria todos os caminhos do porvir. Reconhece um traidor no próprio círculo íntimo de amizade e edificação, e não o repudia. Prevê a deserção dos componentes do colégio apostólico e, ainda assim, distribui-lhes pão e vinho, exortando-os ao bem. Observa, na angústia do Calvário, a indiferença e a covardia daqueles a quem beneficiara, mas segue adiante, sem críticas ou queixas. Pregado na cruz infamante, em extrema humilhação, contempla a multidão leviana e fria, e, sem cogitar de represálias celestes, pede ao Pai perdão para todos. Diante dos discípulos perplexos e envergonhados, na ressurreição gloriosa, ignora o passado, pensando no futuro, e, após desejar-lhes paz, convoca-os novamente ao serviço. Músico divino, o meigo Rabi da Galileia gravou na pauta da própria vida a sinfonia do amor, lei suprema de Deus. Porque somente o amor sabe tocar as chagas alheias sem repugnância, limpando-as. Se coloca acima das ofensas, renovando o ofensor. Ignora o preconceito, aproximando-se dos que ele separa. Pode sensibilizar obsessores e libertar obsidiados. Se recusa a repudiar o pecador para eliminar o pecado, convertendo a virtude com os dotes da bondade e do esclarecimento. Possui entusiasmo e dedicação suficientes para obter recursos que atendam à indigência material e espiritual. É suficientemente poderoso para vencer a morte e suficientemente eterno para acalmar a aflição. Perdoa sem condições, persevera sem dúvidas, luta sem cansaços, socorre sem exigência. Dignifica verdadeiramente a criatura humana, transformando a dor em renovação e o sacrifício em glória. Somente o amor, vivido em sua plenitude, pôde fazer de Jesus, mais que simples taumaturgo, o santo dos santos, mais que simples mestre, o condutor de almas, mais que simples embaixador, o Filho de Deus. Envolver a manjedoura de magnetismo tão profundo e contagiante que ela atravessou os séculos, tornando-se o símbolo eterno da redenção humana. Fim.